Então aqui, pessoal, nós temos um resumo daquela primeira etapa, da primeira parte que nós apresentamos a raiz quadrada. Então a gente sabe que para determinar a raiz quadrada de um número natural, devemos pensar que número elevado ao quadrado resulta no número que está no radicando. Eu coloquei em vermelho aqui o radicando para a gente lembrar que é importante saber os elementos de uma raiz quadrada. O radicando é o que está dentro do radical, do símbolo do radical, que nesse caso é o 36. Este é o radicando. Então, a partir daí, eu preciso pensar que número elevado ao quadrado dá 36. Este número é o valor da raiz quadrada. Logo, por ser o 36 se tratar de um número muito conhecido na nossa tabuada, a gente vai concluir que o número elevado ao quadrado que resulta em 36 é o 6. Então, raiz de 36 é 6. Explico por quê. Então, colocando agora a explicação, pois 6 elevado ao quadrado é 36. Observa que quando eu elevo o resultado ao quadrado, eu obtenho o valor do radicando. E é assim que tem que ser. Agora, a raiz quadrada de 81. Mesma coisa, o 81 é um número muito conhecido, e partindo desse conceito, nós temos ali o número 9. Né? Então, o 9 é a raiz quadrada de 81. Pois, na tabuada, a gente conhece bem, o 9 elevado ao quadrado é 81. Certo, pessoal? Então, aqui, 9. Pois, 9 ao quadrado é igual a 81. Muito bem. Então, partindo dessa lógica, que para determinar o valor de uma raiz quadrada eu preciso pensar na potenciação, eu levo a mesma lógica para aqueles números, aquelas raízes que nós temos no radicando um número não tão conhecido assim, como o 144. Bom, mas partindo da ideia de que se o 9 é a raiz de 81, porque 9 vezes 9 é 81, eu preciso encontrar um número que vezes ele mesmo dê 144. E isso eu vou utilizar a lógica da tentativa e do erro. Eu posso tentar um número, não é? Tento outro, e assim eu vou jogando até me aproximar do número que eu preciso. Neste caso, eu tenho que partir de uma ideia, digamos, vamos pensar na raiz de 100. A raiz de 100 é uma raiz fácil, porque a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 ao quadrado é 100. Se a raiz quadrada de 100 é 10, observa que o 144 não está tão distante assim do 100. Então, a raiz quadrada de 144 vai ser um valor um pouco maior que 10. Vamos tentar o 11? Se a gente for tentar o 11, eu sei que eu preciso multiplicar o 11 por ele mesmo, porque afinal é isso que nós temos a lógica, que é um número elevado ao quadrado. Então nós temos, resolvendo, 121. Opa, não é 11, mas percebi que se aproximou. 121 do 11. Vamos tentar o 12. 12 vezes 12, aí nós vamos obter 4, 2, 2, 1. Nós vamos obter exatamente o 144, que é o radicando. Logo, a gente diz que a raiz quadrada de 144 é 12, pois 12 ao quadrado é 144. Gente, nos primeiros exemplos vocês perceberam que eu coloco a justificativa, mas isso não é uma obrigação. Tu vai simplesmente só responder a raiz. Essa potenciação, essa explicação é os exemplos iniciais. Tu depois vai resolver sem precisar justificar, a menos que o professor peça o porquê que o resultado encontrado foi aquele. Certo, gente? Aqui então nós utilizamos tentativa e erro, chegamos ao resultado. E o mesmo nós podemos utilizar para a raiz de 400. Eu parto da ideia de que um número multiplicado por ele mesmo tem que dar 400. E aí eu vou lembrar de como eu tenho um número com 2 zeros e o primeiro algarismo é 4, e o 4 vem de 2 vezes 2, mas tem 2 zeros,
Então eu posso usar a lógica da multiplicação por números que terminam com o algarismo zero. Por exemplo, 20 vezes 20. Se eu fizer 20 vezes 20, eu vou encontrar exatamente os 400. O que diz que a raiz quadrada de 400 é 20. Explicando, por se tratar de um exemplo, e para vocês entenderem bem, e entenderem inclusive a relação que existe entre potenciação e raiz, que são operações inversas, e que é muito importante a gente ter essa ideia, entender essa relação, pois 20 ao quadrado é igual a 400, que é o valor do radicando. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Outras raízes importantes também, raiz do zero. Raiz do zero é zero, pois 0 elevado ao quadrado é zero. E a raiz do 1 é 1, pois 1 elevado ao quadrado também é 1. Certo, gente? Então isso aqui foi uma explicação sobre alguns exemplos de raiz quadrada e espero que vocês tenham curtido. Pessoal, outra ideia que devemos estudar, e está relacionado também às raízes, são os números chamados de números quadrados perfeitos. Partimos da ideia de que todo número quadrado perfeito, ele é um número que possui raiz exata. Então eu coloquei aqui, todo número que tem raiz quadrada exata é um número quadrado perfeito. Mas qual é a ideia de uma raiz quadrada exata? Exatamente a que nós estávamos estudando. Porque quando eu penso numa raiz, por exemplo, de 36 que nós vimos antes, ela tem um valor exato que é 6. Eu não quero dizer com isso que a raiz de 37, por exemplo, não existe o resultado para a raiz quadrada de 37. Ela existe sim, só que o resultado da raiz de 37 vai ser 6, alguma coisa. 6,1, 6,2, eu não posso precisar assim, sem fazer o cálculo. Então, aqui eu tenho uma raiz exata, e aqui eu tenho uma raiz que não é exata, porque apresenta para nós um número decimal. Certo, gente? Então, para as raízes exatas, todos aqueles números que possuem raiz quadrada exata são chamados de quadrados perfeitos. Então, por exemplo, basta a gente então ver, pensar no número, se eu recebo o número, eu vejo se ele tem raiz quadrada, se ele tem raiz quadrada exata, ele é quadrado perfeito, senão não é. Logo, então, a gente já percebeu que se o 36, ele é um quadrado perfeito. Ele é um quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada exata. O mesmo acontece com a raiz quadrada do 4. Pensa na raiz quadrada do 4. Não é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, o 4 também é considerado um quadrado perfeito. Vamos lá, vamos melhorar aqui um pouquinho. Também é um quadrado perfeito. Outro número que tem uma raiz quadrada é o número, digamos, já vimos no exemplo anterior, o 81. Também é considerado quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 81 é 9, certo? E assim por diante. Então, é a partir dessa ideia, de todo número que possui uma raiz exata, ele é considerado quadrado perfeito. Certo, gente?